Bem-vindo, gente! Hoje vamos trabalhar na nossa aula de terceiro ano, nossa aula 10 de língua portuguesa, vamos trabalhar o tema dígrafo. Sim, esse assunto que é tão importante para a nossa língua portuguesa. Ali, afinal, a gente utiliza muito o dígrafo durante o nosso dia a dia, certo? Vamos aprender a ler corretamente os dígrafos e entender também o que é o fonema. E a partir que a gente vai entender o que é o fonema, a gente vai se aprofundar de maneira excelente no dígrafo. Vamos lá? Primeiramente, vamos aprender o que é um fonema. Será que o fonema ele é igual a letra? Vamos entender? Gente, os fonemas são os sons produzidos pelos falantes e representam as unidades sonoras que formam as palavras de uma língua. Os seres humanos produzem sons que se articulam e formam as palavras. Para representar graficamente esses sons, utilizamos as letras. É importante que se compreenda a diferença entre as letras e os fonemas. Gente, vamos trazer uma breve história da comunicação entre homens, Quando a gente começou a se comunicar, o que a gente reproduzia nada mais é do que era sons. E a partir do tempo que se foi passando, o homem viu a necessidade de representar esse som, de trabalhar um sinal que representasse o som que viria da boca dele. Esses sinais são chamados de letras. Sim, a letra nada mais é do que a tentativa de representar um som. Na nossa língua portuguesa, também ocorrem mutações. Como assim, professor? Mutações? Exceções. Ocorre que algumas letras, quando juntas, ela emite um único som. Isso é chamado de fonema. Certo? Nada mais é do que uma mutação da língua portuguesa, A gente vê que nesse caso ocorre uma exceção do que seria representar o som através de letras. Aqui, lembrando, duas letras podem formar um único som. Como vemos isso na prática? Como a gente vai ver que ocorre esse fato? Vamos mostrar dois exemplos. O primeiro deles será a palavra sapato. A palavra sapato tem 6 letras, certo? Vamos contar? S, A, P, A, T, O. 6 letras. Ela vai ter também 6 fonemas. Cada letrinha dessa, ela vai de maneira correta representar o som. Sa, pa, to. Ou seja, ela também vai ter 6 fonemas, certo? Cada letrinha está representando o som dela corretamente, como é a regra, Mas também se tem as exceções. Sim, gente. Qual seria, professor, essa exceção? Vamos pegar a palavra hebreu. Hebreu vai ter 6 letras. Quais são elas? H, E, B, R, E, U. Mas, se eu lhe disser que ela vai ter apenas 5 fonemas, você vai dizer, professor, esquecemos do H.
Mas o H, nesse fato, ele não representa nenhum som, nenhum fonema. Ocorre o que eu disse a vocês anteriormente. Aqui, a palavra H e E vai formar um único som, não é? Se eu pegar a palavra H e E e diga a você, você vai entender no seu ouvido um único som. Por isso que a gente tem a palavra hebreu. Você vai entender um único som, hebreu. Ou seja, você vai entender apenas 5 letras, porque esse H não representa um fonema, mas ele tem que estar lá na palavra. E se ele está lá na palavra, o H e E vai formar-se um dígrafo. Ou seja, dígrafo nada mais é do que quando 2 letras representam um único som. Essa é a definição correta do dígrafo. 2 letras representam um único som. Quando isso acontecer, dígrafo. Por isso que eu falei anteriormente que nem toda a palavra, né, as letras, representam sempre todos os fonemas, as exceções. Logo mais, vamos entender a definição da palavra dígrafo. A palavra dígrafo vem do grego di, que representa 2, grafo, escrever. E ocorre quando 2 letras são utilizadas para representar um único fonema. Na língua portuguesa, há um número relevante de dígrafos e, por isso, eles são agrupados em 2 tipos. Os dígrafos consonatais, que são 11, e os dígrafos vocálicos, que são 10. Então, gente, é muito fácil da gente entender o dígrafo, certo? Ele tem um número limitado de dígrafos na nossa língua portuguesa. Os consonatais vêm 11. Lembrando que hoje, nessa aula, vamos aprender sobre cada um deles, certo? Os 11. E também vamos pegar os 10 dígrafos vocálicos utilizados na nossa língua portuguesa e mostrar todos a vocês. A partir de hoje, vocês vão conhecer todos os dígrafos, certo? Primeiramente, vamos começar pelos dígrafos consonatais. O que é o dígrafo consonatal? É o encontro de 2 letras que formam um único som consonatal, ou seja, de consoantes. Um exemplo, quais são eles, né? LH, CH, NH, RR, SS, QU, GU, SC, SC cedilha, XC, XS. Todos esses são chamados de dígrafos consonatais, certo? São os 11 que eu lhes falei anteriormente. Mas vamos pegar e vamos exemplificar cada um deles para vocês. Primeiramente, vamos começar pelos dígrafos consonatais, para depois a gente se aprofundar com os dígrafos vocálicos, né? Vamos lá. CH, onde ocorre o dígrafo que tenha o CH, né? O dígrafo CH. Machismo, lembrando que CH aqui vai ter som de X. Machismo. Choro, chuva. Todos esses, o CH, ele vai ter o fonema X, certo? Ou seja, na palavra choro, que representa o quê? Quantas palavras? 5 palavras. C, H, O, R, O. Mais quantos fonemas? 4. Porque o CH tem som de X. O CH forma um único som. O LH, A,
agulha, milho, palhaço. Quando ocorre com dígrafos NH na nossa língua portuguesa, professor? Sobrinho, sonho e pertinho. E com RR? Correto, carro e arriscado. Vamos para os próximos dígrafos consonantais. Com SS, pássaro, assumir, assassino. Com SC, descendência, descer e crescer. Com SC cedilha, cresço, nasço, desça. Com XC, exceto, excelência e exceto. Com XS, ressoar, exudar. Gente, todos esses, a gente sempre vai ter a quantidade de letras menos 1. Porque cada dígrafo desse vai representar um único som. Viu, gente? Quando ocorrer isso, dígrafo consonantal. Aprendemos agora todos os dígrafos consonantais da nossa língua portuguesa, certo? Pegue aquele exemplo e veja sempre. Nem toda a quantidade de palavras tem a mesma quantidade de fonemas. Aí está o exemplo. Vamos para o próximo, mas antes disso, antes da gente ir para o nosso dígrafo vocálico, vamos pegar os dois últimos dígrafos da nossa língua portuguesa. O GU e o QU, certo? Eles têm uma regrinha específica. Qual será ela, professor? Somente serão considerados dígrafos as letras GU e QU quando estiverem seguidas de vogais E ou I, representando o fonema G ou Q. Não se preocupe, gente. Vamos trabalhar palavra por palavra para você entender essa regrinha. A palavra GU está dizendo que ela só será dígrafo quando ela estiver acompanhada de E ou I. A palavra geisha. Geisha está sendo acompanhada de E. E se ela é acompanhada de E, representa o fonema G, né? Geisha. Sagui. Sagui também é acompanhado de I e representa o fonema G. Linguiça do mesmo jeito, acompanhado de I, representa o fonema G. O QU também, gente, vamos ver. Aquilo, acompanhado de I e tem som de K. O queijo, acompanhado de E tem som de K. Então, vai ser muito fácil a gente identificar os dígrafos consonantais se prestarmos atenção a essa regra. Essa regra que está bem clara para a gente. Agora sim, agora que a gente aprendeu todos os dígrafos consonantais, conheceu suas regras, conheceu que eles formam um único, apesar de ter duas letras, formam um único som, por isso que são considerados dígrafos, vamos para os dígrafos vocálicos, certo, gente? Os dígrafos vocálicos nada mais é do que aqueles que são formados quando as vogais são sucedidas de consoante N ou M. Isso mesmo. Eles são fonemas vocalizados e nasalizados. Isto é, quando as correntes de ar
que saem pelos pulmões, passam pelo nariz e pela boca. Como assim, professor? Como será que acontece esse fato? Vamos para o exemplo. A palavra amparo. Se você falar a palavra amparo, você vai perceber que ela é nasalizada. Ela passa pelo seu nariz. Amparo, certo? Olha a palavra amparo, ela sai dos pulmões, sai pelo nariz de vocês. Se sai pelo nariz de vocês, é um encontro vocálico nasalizado, né? Um dígrafo, certo, gente? Outro exemplo, a palavra ampola, certo? Ampola também está saindo do nosso pulmão, sai pelo nariz, é nasalizado. Então, um dígrafo vocálico. Ampola, lembrando, ampola é um dígrafo porque o A e M vai ter um único som, que vai ser o A, certo? Ampola. Ou seja, essa palavra ampola, ela tem 6 letras, mais 5 fonemas. Quando ocorre isso, é chamado de dígrafo. Esse dígrafo é considerado vocálico por quê? Porque ele é nasalizado, ele é vocalizado, ele é nasal. Ampola, ele sai pelo nosso nariz. O outro dígrafo vocálico é o AN, sanguento, antítese. Também aqui forma o AN, ela forma um único dígrafo, que seria o único som, o A. O emprego, empada. Também o EM está formando um único som, Do mesmo jeito no próximo exemplo. Frequento, entrada. O IM, limpeza, pimpão. Também o IM está formando um único som, que vai ser o I. Quando a gente fala limpeza, a gente não entende-se que vai ter todas as letras. Uma letra é tirada. Vamos para os outros exemplos. IN, introdução. Tinta. OM, arromba, ombreira. ON, sonsa, onça. O M, umbigo, nenhum. E o N, untar, denúncia. Quando acontecer esses tipos, vocês já conheceram todos os 10, certo? Voltando, gente, para o nosso encontro, o nosso dígrafo consonantal, vamos perceber que alguns deles são separados e outros não. Muito bom, porque isso trata-se de uma exceção do dígrafo consonantal, que não ocorre no dígrafo vocálico. Por isso que é importante a gente deixar a exceção por último, para a gente compreender que alguns dígrafos consonantais vão se separar normalmente, outros não. Quais são deles, professor, que se separam? São separados RR, como exemplo, carroça. O SS, passagem. O SC, acender. O SC cedilha, cresça. O XC, exceto. E o XS, estudar. Todos eles são separados, certo? É uma regrinha, gente, que a gente tem que trazer para a nossa aula. E, professor, quais não são separados? Não são separados o SC, choveu, o ilhado, né? Ilhado não se separa, viu, gente? O NH, tinha, o GU, guisado, e o QU, queijo. Certo, gente?
aprendemos a exceção dos dígrafos consonantais, certo, gente? Então, desde já, muito obrigado pela nossa aula de hoje. Espero que você tenha aprendido sobre o nosso conteúdo. Estamos aí. Te espero também na próxima aula. Até a próxima, gente.